Prezados e prezadas, é com grande satisfação que damos início ao segundo dia de nossa capacitação dedicada ao uso da plataforma Dataverse, uma infraestrutura estratégica para o depósito e a gestão e compartilhamento de dados de pesquisa, em um contexto no qual a ciência aberta se consolida como diretriz fundamental para a produção científica. Torna-se imprescindível que pesquisadores e instituições desenvolvam competências relacionadas à curadoria de dados e à adoção dos princípios FAIR. Nesse sentido, temos mais uma vez a honra de contar com a participação do professor Dr. René Faustino Gabriel Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, que conduzirá estas atividades, tá? Abordando aspectos introdutórios, isso foi feito ontem, até funcionalidades mais avançadas da plataforma. Trata-se de uma oportunidade ímpar para o fortalecimento de práticas que ampliam a visibilidade, a interoperabilidade e o potencial da reutilização dos dados de pesquisa. Desejo a todos e todas um excelente aproveitamento das atividades de hoje. E espero que, como ontem, os colegas façam perguntas no chat, tá? Quando a gente faz perguntas, engrandece todo o processo. Eu vou fazer essa mesma fala de forma mais resumida em inglês, tá certo? Peço licença a vocês. Dear all, it is with great satisfaction that we begin the second day of our training dedicated to the use of Dataverse platform, a strategic infrastructure for the deposit, management, and sharing of research data. In a context in which open science is becoming established as a fundamental guideline for scientific production. It is essential that researchers and institutions develop competences related to data curation and the adoption of FAIR principles. In this regard, we are honored to have the participation of Professor Dr. René Faustino Gabriel Júnior from Federal University of Rio Grande do Sul, who will lead these activities, addressing topics ranging from introductory aspects to more advanced functionalities of the platform. This represents a unique opportunity to strengthen practice that enhance the visibility, interoperability, and reuse potential of research data. I wish you all an excellent and productive session today. Mais uma vez, Renê, muito obrigado. Podemos dar início. Obrigado, Guilherme. Então, bem-vindos a todos, né? Bom dia de novo. Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais no Dataverse, tá? Eu deixei o link ali no chat para vocês. É um Dataverse que a gente tem de testes, tá? Então, ele está instalado na última versão, fiz uma atualização semana passada. Então, vocês podem se cadastrar e eu vou utilizar ele muito para exemplo hoje, né? Mas também fica aberto para vocês usarem para testarem, tá? Não tem problema de gravar dados em lixo ali que a gente chama, mas é uma plataforma para testes mesmo, para ensino, né? Tá? Então, o que nós vamos abordar hoje, né? A gente já trabalhou um pouco ontem o que são dados de pesquisa e como que a gente vai operacionalizar. Só relembrando, por exemplo, que o Dataverse ele trabalha com comunidades Dataverse e dentro dessas comunidades a gente tem os datasets e dentro dos datasets a gente vai ter os arquivos de dados, né? Então, e dentro desses arquivos de dados a gente tem os metadados, tanto dos datasets como a gente também pode ter os metadados dos arquivos, tá? Então, primeiro aqui a gente vai trabalhar agora na estruturação, na construção de uma comunidade Dataverse, né? Desculpa que estou meio rouco hoje, mas tá, então vamos lá. Então a gente pode ter dentro dos nossos dados, né? Então a gente viu ontem, mas só relembrando, a gente pode ter dados quantitativos, CSV, Excel, qualitativos, textos, entrevistas, multimídia, imagens, e tudo isso aqui o Dataverse aceita, né? Ele pode trabalhar tanto com dados brutos então a gente tenta sempre deixar os nossos dados
no modelo FAIR, né? Então, o máximo possível para ser reutilizados, né? Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai Ansiosamente fazer. pelo retorno da maré. Opa, tem alguém com o microfone aberto. É, é a criação de uma comunidade Dataverse, né? Então, como eu falei, deixa eu acessar aqui a plataforma, tá? Então, se a gente imaginar que o Dataverse, ele é dividido em comunidades e conjunto de dados e arquivos, né? Então, a comunidade, ela é uma espécie de uma árvore, né? Ela é estruturada em ramos e sub-ramos, né? Então, a gente tem aqui duas comunidades criadas, por exemplo, BRAPS e Biodiversidade. Então, são duas que a gente deixou em destaque. Então, são duas coleções Dataverse, e a gente consegue verificar essas coleções, essas comunidades, perdão, aqui dentro. Então, se eu clicar aqui, eu vou filtrar as comunidades pelo tipo. E se eu entrar na biodiversidade, agora eu não tenho mais nenhuma destaque, eu tenho só um dataset, tá? Então, aqui não impede de eu criar uma nova comunidade Dataverse dentro de um Dataverse de biodiversidade. Então, seguindo aqui o nosso roteiro, a gente vai criar essa comunidade, adicionando aqui uma comunidade Dataverse, né? Então, aqui a gente tem uma estrutura bem básica aqui do Dataverse, aonde que a gente vai dizer qual que é a raiz, né? Aonde que esse Dataverse que a gente está criando ele está vinculado, tá? O nome do Dataverse e um caminho, né? Um patch que vai mostrar como que eu posso divulgar e disseminar essas informações, a categoria, um e-mail de contato e uma fundação. Então a gente pode criar aqui, vamos criar uma subcomunidade dentro do, o anfitrião aqui agora é biodiversidade, porque eu estou criando uma comunidade dentro de uma outra comunidade, tá? Então eu vou chamar de biodiversidade subcomunidade, tá? Por que que isso aqui é importante? Muitas vezes a gente tem braços da nossa pesquisa, né? Ou braços tem ramificações dentro dos nossos trabalhos e a gente pode criar várias comunidades ou vários datasets para melhor organizar esses dados. Então, subbiodiversidade, tá? Posso selecionar tipo de categoria, isso aqui é de um grupo de pesquisa, o e-mail de contato, tá? Uma vez que vocês se cadastram, ele já traz os dados de vocês diretamente. Aí, como eu estou como admin, ele me mostra, tá? Isso aqui também queria só comentar com vocês. Ontem eu comentei que o Dataverse é armazenamento elástico, e hoje eu só tenho aqui um lugar de armazenamento, que é o padrão. Mas eu posso definir, vamos supor que eu tenho um projeto que teve recursos e ele comprou um storage separado do Dataverse. Então, tá lá no CPD, está instalado, e a quantidade de dados é muito diferente. Então, eu posso customizar aqui um local de armazenamento diferente, tá? Então, eu posso escolher um S3, por exemplo, que fica na nuvem, ou um diretório diferente. Então, eu posso definir aqui. Também posso definir, que não tem aqui, porque eu só estou usando o identificador persistente, se eu estivesse usando outros DOIs, outros padrões, ele já vai me mostrar aqui, tá? Então, aqui eu vou definir os detalhes da minha comunidade, e aqui eu tenho, deixa eu aumentar a tela, que tipo de dados eu vou querer descrever, tá, dentro da minha comunidade, tá? Então, obrigatoriamente, eu tenho os metadados padrão, então eu posso exibir os campos, e a gente tem itens que são obrigatórios e itens que são opcionais, tá? Então, vamos supor aqui nesses metadados de citação, que são obrigatórios, ó, o título é obrigatório, eu não consigo nem mover ele. Mas se eu não quero um subtítulo, eu posso tirar ele de subtítulo da minha descrição. Se eu quero o título alternativo e eu quero que ele seja obrigatório, eu posso indicar. Então, é meio que um formulário que eu posso criar para
definir o meu padrão de metadados que eu queira, tá? Então eu salvo, tá? Aqui eu selecionei todos, por exemplo, tem agora também descrição de objetos 3D, ó, objetos geoespaciais. Então eu posso definir a cobertura de país é obrigatória e a cidade é obrigatória. Então todos os meus dados de biodiversidade vai ser obrigatório o país e a cidade, tá? Então eu consigo definir quais os padrões de metadados eu quero. Ó, não vou usar astronomia e não vou usar dados de revista, tá? E aqui embaixo eu posso trabalhar com índices, né? Então, dentro da navegação do Dataverse, aqui eu não vou conseguir mostrar agora, depois a gente mostra, tá? Eu posso definir alguns padrões. Ó, como eu tenho dados geoespaciais, eu posso incluir aqui um índice de unidade geográfica e cobertura geográfica. Então, o Dataverse já vai me criar para essa comunidade esses índices automaticamente. Ó, criei a comunidade, tá? E ela está vazia. Então, e aqui a gente tem a rastreabilidade, ó. Então, essa comunidade que eu criei de biodiversidade e subcomunidade, ela está dentro da biodiversidade que está dentro do raiz. Então, se eu entrar aqui, agora eu tenho 3 comunidades, tá? Se eu entrar nessa comunidade da Abrapse, ela não aparece nada, mas se eu clicar na biodiversidade, ó, ele me mostra que tem uma comunidade que eu criei, que é a de biodiversidade. Ok, aqui, pessoal, ficou claro para vocês? Que a gente vai definir o padrão de metadados que a gente quer utilizar, aonde que a gente quer armazenar. Então, essas informações que vai definir. Normalmente, quem faz isso é o administrador ou o curador do repositório que cria essa subcomunidade. Deixa eu seguir meu roteiro. Então, a gente tem essas informações, tem os campos de metadado obrigatório, tá? E ainda é possível, tá? Só que dá um pouco mais de trabalho, é, ter um padrão especial. Vamos supor que vocês estão trabalhando com dados diferentes desses campos aqui, e eu quero incorporar novos padrões de metadados, tá? Então é possível customizar e criar um novo padrão, um novo modelo de metadados e customizar. Isso dá um pouquinho mais de trabalho, tem que envolve um pouco o pessoal da TI para definir o modelo, mas existe essa possibilidade, tá? Os campos obrigatórios, como eu citei, os opcionais, tá? Também agora tem a incorporação de objetos 3D, que eu tinha comentado com vocês também, que a gente está criando o visualizador, então eu consigo objetos de museu ou objetos físicos, né? Eu consigo ter essa descrição também, tá? Modelos STL, os indexadores, ok. Então, a gente tem aqui agora a nossa comunidade. A gente pode personalizar ela, né? Então, se eu vou publicar ela aqui para facilitar. Então, toda vez que eu crio uma comunidade, ou uma subcomunidade, ou um dataset, o Dataverse está me avisando que ele está como não publicado. Ou seja, se ele está não publicado, se eu sair aqui e entrar como anônimo, eu não vou ver essa comunidade. Ó. Eu só tenho dois, deixa eu mudar para português. Tá? Eu só tenho 2 comunidades, mesmo que eu entre na biodiversidade, ela está vazia porque ele não está publicado. Então eu preciso entrar e eu preciso publicar essa comunidade. Tá? Agora, uma vez publicada, o usuário anônimo também vai ter acesso, tá? E eu posso destacar. Então, lembra que quando eu entro em root, eu tenho as comunidades em destaque.
Então, eu posso entrar na biodiversidade agora e gerar uma comunidade de destaque. Ó, biodiversidade, subcomunidade. Agora eu já tenho minha comunidade de destaque dentro da biodiversidade. Então, eu posso ter várias subcomunidades e que dentro dessa biodiversidade pode ter outras subcomunidades e assim por diante, tá? Ah, mas está feinho, o logo aqui não está legal, não está bonitinho, né? Então, a gente pode também customizar, de certa forma, essas informações. Posso customizar onde? No tema, né? Tá? Então, aqui eu estou herdando do meu, então, aqui eu já carreguei, né? Ah, não, perdão, biodiversidade. Eu tenho que entrar aqui na biodiversidade. Então, vou configurar o tema, vou carregar as imagens, eu já deixei pronto, né? Então, eu já tenho a imagem, tá? Posso definir uma cor de fundo para o meu cabeçalho, tá? Vamos usar um pink só para a gente destacar. Posso ter um slogan, né? Tá? Também já deixei pronto aqui, né? E eu posso ter, eventualmente, uma página do meu grupo de pesquisa, ou que a pessoa queira mais informações. Estou colocando aqui o site do governo. E eu posso carregar também um rodapé, né? Vamos supor que meu projeto é financiado pelo CNPq, pela CAPES, e eu quero dar destaque nisso, então eu posso carregar uma imagem de fundo, tá? Então eu estou usando aqui com dados fictícios. Ah, ele acabou apagando aqui, o meu pink. Ó, então ele me criou uma borda pink, né? Então eu tenho meu biodiversidade que está em verde e eu tenho minha subcomunidade que agora estou usando o mesmo ícone da comunidade, tá? Ó, como ela já está publicada, eu não preciso republicar, eu só alterei alguns metadados e funcionou já sem necessidade de republicação, porque o dataset não é, o dataset, a comunidade de Dataverse não é um dataset, né? Então a gente não precisa ter versões da minha comunidade, tá? O que é importante aqui agora a gente destacar, a gente já criou a nossa comunidade, então a gente precisa definir quem pode utilizar ela e como pode utilizar, tá? Então, deixa eu voltar no meu roteiro. Então, a gente definiu o tema, tá? Então, a gente vai definir agora, por exemplo, quem pode utilizar. E para isso, entrar nessa comunidade, a gente vai editar e primeiramente, a gente vai criar grupos, tá? Eu posso aqui no Dataverse atribuir permissões para pessoa ou para grupos. Eu sempre recomendo trabalhar com grupos que fica muito mais fácil a gestão, se alguém sai, se alguém entra, né? Então, fica muito mais fácil de gerir, de tirar alguma pessoa, tá? Então, aqui dentro, observando, ó, não tem nenhum grupo criado, ó, aqui já o rodapé já fica padrão, tá vendo? Então, sempre que eu tiver nessa comunidade, eu vou ter o rodapé das agências financiadoras, um sloganzinho, e vou criar um grupo aqui. Então, o gestor dessa comunidade vai trabalhar. Vamos chamar aqui de grupo de Bio 2, tá? Subcomunidade de biodiversidade, tá? E aqui eu já posso atribuir quem faz parte do grupo, né? Tá? Então, eu não sei se alguém já se cadastrou, mas depois a gente vai ver isso. Então, eu já estou criando aqui, ó, Bio 2, estou criando um grupo, tá? Então, eu atualizei a tela, ó.
ele tem o nome do grupo bio2, ele tem um usuário cadastrado e nenhum grupo, tá? Eu posso também atribuir grupos dentro de grupos, né? E se precisar, eu posso editar, remover ou incluir novos membros. Então fica muito mais fácil a gestão desses dados. Aí voltando para a nossa subcomunidade, agora sim a gente vai editar as permissões, tá? O Dataverse ele trabalha com papéis, perfis, né? Então eu posso ter administrador que pode fazer tudo, tá? Então ele pode criar novos dataverses, pode criar novos datasets, pode visualizar arquivos não publicados, pode visualizar dataverses não publicados, pode fazer download, pode editar, pode gerenciar, pode publicar, tá? Um dataverse, pode linkar com outros, pode fazer um monte de ações, tá? Eu posso também ter o perfil de colaborador, que pode trabalhar, por exemplo, com as licenças, enviar para revisão, tá? Posso ter o criador de comunidades, aquele que só cria novos dataverses, ou aquele que só cria novos conjuntos de dados. Eu tenho os criadores de conjunto de dados, eu tenho o curador que pode fazer a revisão, né? E aqui tem os perfis, né? Por exemplo, ó, o curador, ele não pode publicar. Ele pode publicar um dataset. Ele não pode publicar um dataverse. Então, ele pode ser a última pessoa a fazer toda a revisão antes de publicação, tá? Paulo, isso depende muito da, da gestão e da estrutura de quem gerencia o Dataverse, tá? Então, a gente tem exemplos e, por exemplo, vou pegar da Fiocruz, que é um dos mais estruturados. Eles têm 13 áreas de curadoria, tá? Dependendo da área de pesquisa. E cada dessas 13 áreas, eles têm um curador, que passa pelo jurídico, que passa pelo curador, que é publicado pela biblioteca. Então, varia muito de instituição para instituição. O IBICT, por exemplo, só tem um grupo de curador, tá? Que faz tudo. Então, nesses repositórios, o pesquisador não consegue publicar, ele consegue enviar para revisão, tá? Então, quando ele está tudo certo, ele tem aparece um botão lá, enviar para revisão, e os curadores recebem, e daí eles podem publicar. Então, vai depender muito da infraestrutura da instituição, tá? E eu também posso criar aqui um perfil específico, tá? Então, eu criei aqui, ó, pesquisadores de biodiversidade. E eles podem fazer tudo menos publicar, tá? Então, eu posso criar aqui perfil. Posso criar um perfil, por exemplo, de aluno, tá? Aluno. E esse aluno, ele pode só baixar arquivo, ó. Então, eu tenho um perfil do aluno que só pode fazer download, ele não pode fazer mais nada. Ele só pode acessar, né? Então, a gente, tendo essas permissões, a gente pode atribuir, tendo esses papéis, perdão, a gente pode atribuir essas permissões. Então, vamos atribuir aqui, ó, para o grupo de Bio2, né? Que a gente criou. Ó, ele já identifica o Bio2. Aí o Bio2 vai ser pesquisador, tá? Então, ele vai poder fazer todas essas funções, só não vai poder publicar. Salvamos. Ó, e aqui a gente tem o administrador do Dataverse, eu posso remover agora. Ah, não, não posso remover, porque senão não vou ter quem publique. Depois eu removo. Ah, deixa eu atribuir uma função. Deixa eu atribuir. Bom, deixar aqui por enquanto.
Depois, porque eu não tenho o perfil de publicador ainda. Senão eu acabo tendo problema depois para me publicar. Tá? Então aqui agora eu estou organizando, né, os meus datasets, minhas comunidades Dataverse, né? Então eu posso ter aqui várias comunidades. Deixa eu só verificar se tem usuários, tá? Pessoal, convido vocês também aqui a entrar no link que eu passei ali e, deixa eu ver aqui, ó, e se cadastrarem, que daí a gente consegue também atribuir algum perfil para vocês, tá? Entrando aqui, por enquanto, a versão prioritária está em inglês, mas se clicar no idioma aqui, tem o português e inscreva-se, né? Então, todo usuário do Dataverse, ele precisa estar inscrito, tá? Então, vocês vão colocar aqui um nome de usuário de vocês, senha, então o cadastro é bem simples e criar a conta. Criando essa conta, vocês já vão poder utilizar o Dataverse. Se vocês ficarem como anônimos, só é possível acessar o que está totalmente público, né? Tá, Paulo, ali, existe documentação que fale mais sobre a estrutura de perfis Dataverse, dependendo do perfil de instalação? Algo necessariamente técnico? Na realidade, Paulo, essa documentação a gente define na política do repositório, tá? Então, como eu falei, vai depender muito do estilo da infraestrutura, né? Então, se você entrar lá no Arcadados, por exemplo, você vai verificar a política, política do repositório. Lá vai estar tudo escrito. Se você tiver dentro do Aleia, por exemplo, que está certificado, eu uso muito o Aleia e o Arcadados, porque são os dois únicos repositórios brasileiros que estão certificados pelo Corporate Seal, né? Então eles têm esse selinho. E quando eles têm o selo, eles têm toda a documentação disponível. Tá? Então, a gente tem as políticas, ó, as diretrizes, interoperabilidade, é, o processo de curadoria, ó, então aqui, não sei se é isso aqui que você está precisando, mas tem todo o processo de curadoria, como que funciona, os perfis, né? Tá? As licenças, as políticas, tá? Então, e o Arcadados também é outro repositório que também está certificado e tem todo o suporte, né? Das políticas, né? Guia do usuário, os planos de curadoria, a equipe, né? Tá, não entendi, Poliana. É, na imagem anterior, estava aparecendo o login Aqui você da diz? base de dados. Isso, aqui, ó, da Brapse. Aí eu pensei que o Biodiversidade já estava publicado na plataforma Brapse. Não, não, na realidade, o que que a gente tem? Aqui na URGS, a gente tem o domínio Brapse que está aberto aqui. Então, o que que a gente fez? A gente colocou aqui, ó, venus.brapse, tá? Então, esse é um caminho para acessar o Dataverse, tá? Eu coloquei o link de novo ali. Aí você deve cair nessa tela aqui, Ah, ok. ok? Aí vai aparecer, inscreva-se aqui ou sign out. Sign in, né? Ok? É que se você não colocar o Vênus aqui, ele vai cair realmente na plataforma, tá? Na Brapse. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal, então, nessa parte da criação da subcomunidade? Porque isso aqui é muito importante para gerenciamento e para gestão do curador ou do responsável pelo dataset, né? Tranquilo?
tá? Então, a gente já tem agora a nossa comunidade. O que que a gente vai fazer dentro dessa subcomunidade? A gente pode criar agora um conjunto de dados, tá? Então, a gente tem aqui o nosso Dataverse anfitrião. Quem que vai ser? Vai ser a biodiversidade subcomunidade, tá? E a gente tem aqui, ó, tudo que tem asterisco é obrigatório. Deixa eu voltar para o meu roteiro, ver se eu não pulei nada. Ok, ok. Ah, pulei aqui o livro de visitas, mas depois a gente volta lá no livro de visitas, tá? Então eu tenho aqui, ó, o título, tá? Normalmente uma publicação ela é derivada de um projeto ou de um artigo, tá? Então uma boa prática de recomendação é a utilização, por exemplo, de, dessa informação no título, ó. Dados de replicação para nome do trabalho. Por quê? Porque o nome do trabalho normalmente vai ser o título do artigo ou o título do projeto. Então a gente às vezes pode ter muitos repetição de títulos, né, num trabalho e alguns sistemas podem identificar que é o mesmo e querer agrupar, tá? Então, sempre recomendado colocar aqui, ó, replicação para dados de pesquisa ou conjunto de dados da pesquisa, só para demonstrar. Isso aqui é uma das boas práticas que a gente sempre recomenda para evitar ter vários nomes iguais, né? Então, a gente também está tendo muito esse problema com, por exemplo, repositórios de pré-print, tá? Então, o pesquisador coloca no repositório de pré-print, depois ele publica na revista com o mesmo título, exatamente o mesmo título. Aí a gente está tendo dificuldade de separar o que é um e o que é outro, né? Então aqui a recomendação é sempre usar um prefixo para auxiliar no título, né? Os autores é obrigatório, tá? Deixa eu tentar fazer o contrário, vou usar com o meu login. Ok, mudar para o português. Tá? Ó, tá vendo que agora ele já puxou todo o meu nome, tá? Eu posso colocar meu OrchID. Não salvei meu OrchID aqui. Então, vamos colocar aqui um inventado, tá? Se tiver mais de um autor, eu posso ir adicionando o contato. Olha, já pegou todos os dados. A descrição é obrigatória. O ano, 2026. Posso colocar dia, mês e ano, ou só ano. Os assuntos, posso ter mais de um assunto, tá? As palavras-chave, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo da. Eu não conheço nenhum tesouro de biodiversidade, vou pegar um da Unesco de educação, tá? Nem o PP Bill tem. Tem? Qual que é o É. tesouro lá? Eles disponibilizam, vou tentar achar aqui e te mando. Mas embora seja bem simples, sabe? Não, não, é só para a gente ter um padrão aqui, a PPBio. Mas eu acho que o PPBio é antigo, ele não está no modo SCOS, né? É, Eu acho que ele é antigo. Eu queria exato. mostrar, é, queria mostrar mais por exemplo, eu acho que tem o Loterre eu acho que tem.
Loterre. Ué, cadê? Ah, espera aí só um pouquinho. Aqui achei. Loterre é o pessoal da França está criando biológico, ó, biodiversidade Tesalus, tá? Atividade animal, vou pegar aqui como exemplo, né? Então eu tenho aqui a atividade animal, por exemplo, né? Tá? Então eu tenho o termo Animal Activity, tá? Então eu posso colocar o RI do termo. Então qual que é o RI? Tá? Isso são os novos vocabulários, ó. Então a gente tem uma URI, isso é para ligar com a semântica, tá? Loterre, tá? Então eu posso criar aqui é, nesse, nesse formato, tá? Qual que é a vantagem de se criar nesse formato, tá? Aqui nesse meu ainda não está implementado, mas como eu tenho a URI, tá? Quando eu troco o idioma para português ou troco para inglês, ele já atualiza as palavras-chave aqui para o idioma. Então ele está preso ao conceito e não à sintática, tá? Então publicação relacionada ainda não temos. Notas, produtor. Tá? Aqui, ó, lembra que a gente colocou como obrigatório metadados geoespaciais, então eu preciso definir da onde que é a minha amostra. E por enquanto eu vou salvar, tá? Então, ó, sucesso, esse conjunto de dados foi criado, tá? Não sei se vocês perceberam, mas a gente preencheu bem poucos campos de dados de todos aqueles metadados que a gente tinha escolhido, tá? Então, só lembrando, quando a gente definiu o nosso padrão de metadados, tinha os metadados geoespaciais, aqueles campos obrigatórios, mas tinha os metadados de ciências humanas, tinha metadados de ciências da vida, tinha os metadados do 3D, tá? E ele não apareceu nesse primeiro formulário, tá? Por quê? Quando a gente está criando uma comunidade ali, um conjunto de dados, ele vai pedir primeiro os obrigatórios. Tá? Então eu vou preencher primeiro esses obrigatórios. Aí, se eu quero completar, eu venho no editar agora e completo os meus metadados. Aí agora ele vai trazer todos os campos, ó, de citação, geoespaciais, metadados de ciências sociais aplicadas, metadados de ciência da vida e os meus objetos 3D. Então vou pegar aqui o de ciências humanas, ó, unidade de análise, tá? Método de análise, tá? Universo. 1.500 pessoas, tempo, 2 anos, tá? Coletor de dados, é o REDCap, tá? Se houve treinamento do coletor, não. Frequência, uma vez ao mês, tá? Isso aqui é uma descrição
de como que eu fiz esses procedimentos é, de coleta. Ó. Tamanho da amostra, 1.500, tá? 5% erro. E se eu tiver dúvida, ó, usado para determinar o tamanho da amostra do destino, principais desvios, met- é, modo de coleta, tá? Como eles não são campo obrigatório, eu só preencho o que eu quero. Salvei, tá? Então aqui aparece os que a gente chama dos mandatórios, e se eu quero ter acesso aos outros, ó, tenho esses dados aqui para mim descrever melhor a qualidade da informação que eu preciso. Ó, os dados geoespaciais, Brasil, Porto Alegre. Tá? Como eu não preenchi os outros, ele não aparece informações aqui dos outros. Ok? Tá. A Ana Carolina colocou uma dúvida ali. Se o pesquisador quer publicar os dados, é recomendado esperar ele defender o mestrado e ser aprovado para publicar os dados, tá? Isso também, de novo, vai depender do tipo de pesquisa, tá? Então, se a pesquisa envolve é, propriedade intelectual, patente, algumas coisas, a gente sempre recomenda publicar, ele pode depositar, mas a publicação sempre feita depois de uma banca ou de alguma coisa assim, né? Tem áreas, por exemplo, o pessoal da química, na banca eles já pedem os dados. Então eles já querem olhar os dados antes da defesa, para verificação estatística de alguma coisa que se tenha. Então varia de área para área, né? Então tem área que opcionalmente prefere publicar os dados antes e tem áreas que preferem publicar depois, tá? Mas normalmente a publicação é realizada antes da, da submissão, por exemplo, de um artigo para uma revista, porque o avaliador precisa ter acesso a essas informações, né? Ok? Tá. Então, o que que vocês... a tela está meio grande aqui, mas vamos lá. Então, a gente já tem, ó, dados de replicação para o título do trabalho. Então, aqui a gente já tem agora a forma de citação desse trabalho nessa norma, que não é a BNT. Posso exportar essas citações para RIS, para Bibtex, tá? Posso também incluir novos modelos, tá? Tenho aqui a descrição. Porém, o que que acontece? No Brasil, a gente não usa esse tipo de licença, tá? Que é a licença de domínio público, né? Então, normalmente no Brasil a gente adota uma licença mais restrita, porque aqui o usuário, quem tiver acesso à informação pode fazer qualquer coisa com os dados, né? Então a gente tem que alterar a licença também. Então a gente vai nos termos aqui e alteramos o requisito da licença. Então, pré-instalado, a gente já tem algumas, como a CC BY, tá? Então, eu posso definir a CC BY, ou eu posso também customizar a minha licença de forma diferente, tá? Daí eu tenho que descrever os termos de uso, a declaração se tem alguma declaração de confidencialidade, se é permitido usos especiais, então eu posso descrever aqui a minha licença. Mas normalmente a gente utiliza o CC BY, tem o CC BY NC, CC BY, tá? Então nesse caso aqui não foi ainda implementado essas licenças, mas é só configurar também. Tá? Então, a gente já define a licença do conjunto de dados. Ó, então, agora eu já alterei para o CC BY. Tá? Eu estou ainda no modo draft, que nem se vocês perceberem, ó, ele está na versão rascunho. Tá? Por quê? Porque eu não publiquei ainda, porque ele está no formato esboço e ele está como não publicado. Tá? Então, a gente tem agora o nosso esqueleto do nosso dataset
já pronto, né? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai subir alguns arquivos, tá? Então a gente pode fazer o upload dos arquivos, tá? Como eu falei para vocês, a gente pode subir vários tipos de arquivos, tá? Vou subir essa flor aqui. Então eu posso simplesmente clicar e arrastar, tá? Então ele é uma planta, tá? E não tem o nome da planta. Normalmente a gente recomenda é, ser semântico também no nome do arquivo, tá? Então eu não sei, aqui acho que é uma, é, sei lá, vou colocar aqui uma flor roxa por enquanto, tá? JPG, mais ou menos a data da fotografia de 2025, né? 2024, mês 5, dando um exemplo, tá? É, eu posso ter um caminho, né? Então, esse caminho aqui é parecido com a nossa estrutura de diretórios, né? Então, como é que eu posso fazer? Eu posso dizer, ó, isso aqui eu quero que você crie dentro de um data flores, tá? E eu posso descrever arquivo ou foto retirada do site HTTPS, tá? Então, eu posso ter uma descrição, eu posso representar meu arquivo com vários metadados. E eu posso também criar aqui, ó, tags, tá? Então, eu tenho aqui tags padrão. Ele é uma documentação, data é um código. Não, não é nenhum desses aqui. Então, eu posso criar uma nova foto de flor, por exemplo, e aplicar. Então, esse arquivo vai receber essa tag foto de flor. Isso aqui facilita, por exemplo, se eu quero recuperar todas as fotos de flor, né? Ok, vou salvar. Agora eu já tenho aqui o meu arquivo, ó. O Dataverse imagens, por exemplo, ele já possibilita a visualização da imagem só indo em cima, né? Tá, o Paulo perguntou ali, os dados publicados no DataPB podem ser replicados em outros repositórios automaticamente, tipo GBIF e CBBR? É, Paulo, os conceitos são um pouquinho diferentes, tá? O DataPB, a gente organiza as comunidades e os dados, né? E os arquivos. O que que a gente tem lá no DataPB ou no GBIF? A gente tem a gente pode, como é que eu posso dizer? A gente pode cadastrar o nosso repositório lá, mas os dados que a gente está se referindo, os dados de avistamento, por exemplo, da biodiversidade, ele é tratado diferente. Lá é como se fosse um banco de dados único que a gente tem que inserir, tá? É possível subir automaticamente, mas não direto do Dataverse. Precisa fazer uma API, de certa forma, que conecta a, com o GBIF, tá? É, a- tem uma pesquisadora que a gente está em contato, agora ela está trabalhando lá na Fiocruz também, e ela é a representante do Brasil do GBIF, tá? Então a gente está negociando lá para ver se a gente consegue fazer essa integração, mas ainda precisa ter um aplicativo que faça essa integração direta, tá? Então automaticamente ainda não, precisa ser feito separado, tá? Então, o que que a gente tem aqui ó, mostrando? Então, a gente tem a integração do o nome do arquivo, né? Ó, se vocês observarem, a gente tem aqui a estrutura do diretório, os dados do arquivo, tamanho, quando que foi depositado, a impressão digital desse arquivo e
e a referência, né? Foto tirada da onde e as tags, tá? Isso aqui facilita, vamos pegar, vamos baixar uma outra imagem. Ah, tá, só também de curiosidade, se eu tentar aqui subir a mesma imagem, ó, o Dataverse diz que esse arquivo já foi publicado. Mesmo que eu mude o nome dele, ele já reconhece pela impressão digital que esse arquivo já existe. Tá? Então ele não deixa, ou ele avisa o pesquisador que não pode subir, ou que já existem arquivos iguais. Então, deixa eu baixar uma outra imagem de flor. Desculpa, só minha garganta hoje tá difícil. Peguei uma imagem. Tá? Como eu falei, eu posso arrastar ou eu posso selecionar o arquivo direto. Ó, já puxei a imagem, vem com um nome padrão. O caminho, data, flores. Vou definir as tags, foto de flor. Tá? Então agora eu tenho duas imagens, ó, foto roxa e foto de flor, tá? Aí, se eu tenho mais de uma imagem, ele vai abrir aqui no formato de árvore. Ó, então eu tenho aqui, é como se fosse uma estrutura de pastas, ó. Tenho dados e flores, tá? Então isso aqui me facilita muito a minha organização do meu dataset. Por quê? Porque quando o pesquisador for, ou o usuário for baixar, tá? Ele pode baixar no formato zip. E esse formato, ó, ele aqui está muito pequenininho, mas vocês já vão entender, ó. Ele já me mostra nessa estrutura. Então, ele já me mostra os dados, data, flores e os arquivos do jeito que eu estruturei aqui dentro, tá? Uma outra vantagem que a gente tem também em subir arquivos do Dataverse, tá? Eu vou pegar aqui as nossas apresentações, ó, e vou gerar um arquivo zip. O WinRAR, ele funciona só com zip, tá? Com RAR não funciona. Então, IRD, ok. Então, eu criei um arquivo zip. Vou fazer o upload. Ah, aqui ele não reconheceu, tá? Eu acho que não implementei o unzip. Mas ele já explode e já mostra todos os arquivos que eu tenho, tá? No meu aqui ele não... Eu acho que não implementei o zip, tá? Então, perdoe minha falha aqui, que eu não instalei o descompactador. Mas se eu tivesse tudo em zip, ele já vai recuperar toda essa estrutura, tá? E já recupera.
tá? Uma outra coisa que eu queria destacar aqui também, ó, daí se a gente entrar no modo árvore, eu tenho o zip aqui que eu subi de forma no raiz e eu tenho a estrutura de páginas, tá? Se a gente voltar aqui na tabela de arquivos, eu posso também, eventualmente, eu não gostei dessa imagem, essa imagem ficou ruim, eu posso substituir a imagem. Então, eu não devo subir uma nova imagem, eu devo substituir ela. Vamos fazer um exemplo aqui de trocar. Vamos trocar ela por uma diferente. Substituir. Tá? Então, agora eu troquei a imagem, né? Se ela tivesse já publicado, ele ia criar uma versão 2. Como não está publicado, ele só substituiu. Então, é a maneira mais lógica de a gente substituir arquivos ou trocar versões. Tá? A Juliana colocou ali. No caso de subir um arquivo zip, não, Juliana, porque o que que ele faz? Ele descompacta automaticamente. É que na minha versão aqui, eu acabei não implementando essa funcionalidade da descompactação automática, tá? Deixa eu ver se eu estou com o outro Dataverse instalado. Só testar aqui um segundo. Tá, eu vou esperar só um pouquinho que eu já implemento ali, daí a gente já vai fazer eu já faço o teste. Tá, é que eu peguei um arquivo. Tá, ó, ó, habilitei ali a funcionalidade, tá? Vamos supor que eu tenho aqui eu vou criar uma estrutura rapidamente, tá? Ó, data, vou colocar aqui ani, animais, tá? Então, estou criando uma estrutura, ó, tem no ERD, data animais. Vou subir alguns arquivos de animais. Subi uma imagem, subindo outra. Ok, então eu tenho três imagens aqui, eu gerei. Então eu volto aqui para o IRD e vou zipar essa pasta. Tá? Eu gerei aqui um data zip.
Agora essa pasta eu vou jogar aqui dentro tá? O que que ele fez? Ó, ele já reconheceu as imagens que eu subi, tá? Então ele descompactou aquele meu arquivo zip e já identificou o diretório que eu tinha criado, tá? Então, data animais, imagens, aqui é o nome da imagem, ó, do pinguim. Então eu subi um gato, um macaco, tá? Então a única coisa o trabalho que eu tenho aqui, se precisar, é eu descrever as tags, né? Ah, sim. Tudo isso depende da descrição, né? Tá? Mas isso aqui é mais para facilitar o pesquisador. Às vezes ele tem um conjunto muito parecido, né? Né? Então, dentro da estrutura agora, da minha árvore, ó, eu tenho o arquivo que eu subi, o footer, a biodiversidade, as plantas, ó, os animais. Então, eu tenho organizado aqui o que são flores e o que são animais. E o visualizador, tá? Então, eu tenho todos os arquivos, tá? E vamos supor que esse arquivo zip aqui eu quero deixar embargado, tá? Então, eu posso vir aqui também e deixar ele ou restringir acesso a ele, tá? Ou eu posso embargar, tá? Então, se eu embargar ele, vou colocar o embargo até o dia 31 de dezembro, tá? Proteção de dados, tá? Então, esse arquivo aqui, ele vai estar embargado. E esse o footer, por exemplo, eu posso deixar ele restrito, ó. Tá? Como eu estou logado, ele não vai deixar, tipo, ele já abre o cadeado para mim, dizendo que eu tenho acesso total. Então, lembra aquele perfil de aluno que eu criei? Então, se o aluno tiver logado, ele vai ter acesso a esses dados aqui. Tá? O arquivo zip é mais fácil quando eu tenho muito arquivo para subir. Por exemplo, lá eu tenho lá 200 imagens, tá? Então ele facilita porque eu posso organizar no meu diretório essa estrutura de páginas e eu posso subir ele normalmente para o meu repositório, ok? Tá? Então, ó, lembra que como eu estou com o meu perfil e o meu perfil não tem possibilidade de publicação, tá? O que que acontece, ó? Eu não tenho como publicar esses meus dados. Eu posso submeter para uma revisão, a única coisa. É que, Poliana, item por item, imagine 200 imagens, item por item. É bem complexo também, né? Então, tem uma ideia lá na Fiocruz, a gente teve um pesquisador que subiu 180 mil imagens de pele, que a pesquisadora trabalhou com hanseníase, né? Então, imagine subir individualmente 180 mil imagens, né? É, é bem complexo nessa parte, tá? Então, o que que eu posso fazer aqui? Como eu tenho meu perfil é restrito, eu posso enviar para revisão, tá? Então, confirmo a minha licença. Não porque a gente subiu em zip, né? Então, ele subiu e as imagens foi até que foi fácil, de certa forma. Tá? Então, o que que eu tenho agora? Eu estou no meus dados, enviei para revisão, ó. Agora eu já não posso mais fazer nada, não posso mais editar, não posso mais enviar. Eu posso só ter acesso aos arquivos, tá? Então, porque eu estou no modo esboço, tá? Tem alguns arquivos que estão embargado, tem algum que está em processo de revisão e ele não está publicado. Então, eu preciso agora trocar o meu perfil.
Opa, tá? Agora eu estou como admin e esse admin tem acesso a tudo. Então eu posso agora publicar ou devolver para o autor, tá? Então eu posso comentar algumas coisas ou eu posso publicar direto. Então, nesse caso aqui, eu vou publicar direto. Ele demora um pouco a publicação. Aqui eu estou usando o DOI fake, né? Que é um DOI não real. Sempre que tem esse FK2, quer dizer que é fake, quer dizer que esse DOI aqui não existe, tá? Ele não vai responder, é só para treinamento, tá? Então agora o meu conjunto de dados está publicado. Então agora vocês vão ter acesso, ele está na versão 1.0. Ok? Dúvidas até aqui? Ó, duas pessoas se cadastraram, a Fernanda e o Ninho, por exemplo. Agora eu vou voltar agora nesse dataset e vou, opa, entrar na subcomunidade e vou dar as permissões, tá? Em vez de eu criar aqui individualmente, eu venho no grupo, né? Opa, eu venho nos grupos, edito, incluo a Fernanda e incluo o Brito, tá? Então, agora a Fernanda e o Brito já podem ter acesso a esses dados com o perfil que a gente atribuiu. Então, se eu voltar nas permissões, então o grupo Bio tem esse perfil. Vou atribuir agora mais uma regra que vocês podem publicar também. Então, eu vou dar admin para o grupo Bio 2. Tá? Então, o grupo Bio 2 pode tanto perfil de pesquisador como também de administrador desses dados. Tá? Então, aqui a gente tem um painel de monitoramento, né? Dúvidas até aqui, por enquanto, pessoal? Tá? Então, o que que a gente tem aqui dentro do nosso arquivo? Deixa eu só mostrar como é que fica o embargado. Vamos sair, tá? Então, agora eu estou como anônimo, né? Sem estar logado. O que que acontece? Esse arquivo aqui, ele está, ó, acesso restrito. Ele não me possibilita fazer download. Eu posso solicitar acesso, mas para mim solicitar acesso eu tenho que estar logado, tá? E esse outro aqui, ele está embargado, ó. Os arquivos estão disponíveis durante o período de embargo. Então, eu não tenho acesso a esse arquivo também. Os outros eu consigo baixar normalmente, tá? Posso também, por exemplo, eu tenho 9 arquivos aqui. Posso selecionar esses 9, vou tirar esses dois que estão embargados, tá? E posso fazer um download, em vez de baixar um por um, posso baixar todos eles ao mesmo tempo, ó. Baixar um zip, vai me gerar
arquivo, né? O arquivo zip. Pena que eu não consigo aumentar a tela. Mas com toda aquela forma que estava demonstrado na árvore, né? Lembram lá? Tem o manifesto, que é a parte de licença, os datas, ó, animais, flores, tá? E esses metadados eu posso editar, tipo, esses caminhos eu posso editar quando eu precisar. Ok? Então, para a gente subir imagens, vídeos, áudio, é dessa forma, né? Mas o grande diferencial do Dataverse é a gente trabalhar com dados tabulares, os dados de arquivo, tá? Então, vamos pegar ali o exemplo aquele que a gente viu ontem que estava com um problema, né? Que ele não tinha convertido em dados. Ele está no formato CSV e não estava funcionando no formato TAB, né? Não converteu automaticamente. Então vamos fazer aqui o download desse arquivo. Posso aceitar. Chegar no download mesmo. Tá? Então ele está no formato que a gente vê aqui, bem ruim da gente visualizar, né? Então, o que que a gente pode fazer nesse caso? Ah, eu quero ver esses dados. Eu abro o Excel, tá? Abro uma nova planilha, tá? E venho aqui na área de dados e importo o arquivo CSV. Dou em download, tá? O Excel agora, se você importar no formato CSV, ele tem um tratamento bem legal. Então ele já mostra aí como que os dados podem ser utilizados, né? E eu posso carregar. Então aqueles erros que estavam aparecendo, provavelmente porque aqui no final tinha, lá no CSV, tinha uma linha em branco que não tinha dados e estava faltando alguns metadados que o Excel aqui já coloca como nulo automaticamente, tá? Então, a gente pode agora, desde a versão 5.4, utilizar o Excel como fonte de dados tabulares. Então, aqui eu tenho bem descrito, né, o Davincore. Então, a primeira linha de uma tabela de dados deve ser o cabeçalho, que a gente chama, que são os campos, os fielders, né? Então, eu tenho aqui, ó, catálogo number, a base do registro, quando ele foi modificado, em qual dataset ele está, que tipo, idioma, a instituição, assim por diante. Ó, o continente, país, estado, localização, a latitude, a longitude, né? E os dados do registro. Então eu posso vir aqui, já chequei os meus dados, olha, tá tudo certinho. Eu tenho um cabeçalho e eu tenho os registros de dados aqui. Se a gente for ver, a gente tem 4.064 linhas, né, de dados e uma de cabeçalho. Então eu vou salvar aqui agora. Posso salvar no formato XLS sem problema nenhum, tá? E vou salvar lá nos dados. Copie, tá? Ah, só destacando, pessoal, eu só posso ter aqui um sheet, tá? Então eu só posso ter aqui uma aba. Se eu tiver uma outra aba aqui com dados, ele não é processado essa segunda aba.
Então, eu tenho que ter uma planilha para cada conjunto de dados aqui publicados. Então, vamos voltar no nosso. E vamos fazer o upload desse arquivo. Estou subindo um arquivo, o nosso arquivo XLS, tá? E vou chamar de data XLS. E vou dizer que ele é um arquivo do tipo dados. Tá? Esse tipo de arquivo aqui, o Dataverse tenta padronizar, né? Então, quando eu vou salvar esses arquivos, tá? Ele vai dizendo assim, ó, os arquivos e conjunto foram atualizados, é, ó, conjunto de dados bloqueado. Os arquivos tabulares carregados estão sendo processados. Ah, processou bem rápido, tá? O que que ele fez? Olha, se a gente perceber, ele converteu aquele nosso arquivo XLS em arquivo tabular. Quer dizer que o arquivo funcionou perfeitamente, tá? Então, ou seja, ele não tem nenhum erro. Se a gente fosse subir o arquivo original, vamos subir o arquivo original, que estava com algum problema, ó, no formato CSV, ó, ingestão em andamento, tá? Ao Paulo, Paulo que me fala assim, a gente tem a gente também tinha essa preocupação bem no início da questão da gestão, né? Mas a gente vê que o número de depósitos não é tão grande, né? Então, se você tiver um bom planejamento no início ali, dizendo o que pode, o que não pode, como que funciona, fica fácil de gerenciar depois, não dá tanto trabalho, tá? Então, a gente tem a curadoria de vários repositórios. A gente tem mais trabalho quando a gente encontra casos atípicos, né? Então, que daí a gente acaba tendo que estudar, tá? A Poliana, eu perguntei sobre o Excel, porque o DataSus gera planilhas de dados brutos em Excel. Exatamente, não tem nenhum problema, você consegue subir esses dados em Excel, desde que seja um arquivo por planilha, tá? Eu não sei se lá no o DataSus ele gera subplanilhas dentro da planilha, né? Não, é perfeito de trabalhar com esses dados. Depois, daqui a pouquinho, eu já vou mostrar para vocês como que a gente pode consumir esses dados em algumas ferramentas, né? Ó, ele processou e o upload concluído com erros. Ele não converteu no formato tab, ó. E se a gente for aqui nas perguntas, ele vai dizer, olha, o ingresso do Databa falhou, é, problema de leitura do cabeçalho, né? Tá? A linha 464 não encontrou delimitador, quatro problemas encontrados. Então, se a gente for olhar lá na linha 464, aqui provavelmente é essa última, tá vendo que ele tem uma linha em branco. Então, provavelmente um dos problemas já é essa linha em branco. Então, é mais fácil sempre subir em Excel, que a gente consegue visualizar e o Excel já tem essa formatação, né? Ok aqui também? Então, dessa forma, quando ele consegue converter, a gente diz que a gente está atendendo os princípios FAIR, né? Por quê? Porque ele vai gerar para nós lá o nosso DDI. Tá? Vamos só publicar de novo esse conjunto de dados para ele gerar o DDI para a gente. Publicação em andamento. Ok, publicado. Tá? Então, está aqui os nossos arquivos. Vamos lá nos metadados e vamos verificar como que está o DDI do nosso
tá? Ó, a gente atendeu todos os critérios, 1, 2, 3, 4 e 5, e temos o dicionário também. Então, vamos ver os arquivos. Ó, eu tenho aqui o primeiro arquivo, que é o Cupim Tab. Eu tenho 464 linhas, 41 variáveis, e é do tipo Tab, ó. Então, vamos ver aqui a decimal latitude, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a minha latitude. Eu tenho um valor máximo de 6,31. Tem um desvio padrão de 0,67. Então, aqui me dá dados geoprocessados, me dá a- o raio, né, que eu tenho, tá? A média e, desculpa, o valor máximo e o valor mínimo, né? Como os números estão negativos, menos é menor que. Então, aqui a gente tem todas essas informações já estatísticas, ou seja, eu já consigo consumir por meio desses dados, tá? Por que que a gente tem que usar esses formatos, esses padrões? Para compatibilizar tanto internacionalmente como também os nossos padrões de dados, tá? Se a gente pegar aqui os dados da UFPB, por exemplo, tá? A gente pode visualizar dados. Então, aqui a gente tem um visualizador que está em fase final de implementação, aonde que eu posso ter aqui, ó. Então, isso aqui é o DOI de uma coleção de dados. Se a gente pegar aqui, ó, biodiversidade na costa da Paraíba. Então, eu tenho a descrição, tenho todos os metadados, né? Tenho os arquivos, ó, tem um arquivo só. Então, pelo identificador, eu consigo explorar esse dataset, tá? Então, eu posso usar softwares tipo Jupyter, R, outros, que vai me trazer algumas informações, né? Então, eu tenho uma visão geral, tenho quem são os autores, ó, tenho o link do ORCID de cada autor, tenho a descrição que vem lá da coleção, tenho os assuntos e tenho os arquivos que mais me importa, né? Então, como isso aqui é um arquivo tabular, de 600K, eu posso linkar ele, posso ver esse conteúdo, tá? Ó, então, ele tem aqui os meus metadados, ó. Então, aqui eu já tenho ideia do que tem, qual que é o conteúdo desse arquivo, tá? Como ele é um dado de biodiversidade atendendo o protocolo Darwin Core, porque esses campos aqui ele identificou, ele já vai me habilitar aqui o mapa. Então, com base naqueles dados, eu já tenho as informações, ele já monta o mapa automaticamente para mim. Ó, eu tenho aqui a espécie, né? E eu já tenho a latitude e a longitude desse avistamento, né? Então, a gente consegue integrar várias ferramentas é, aqui dentro, só pelo meio desse, dessa padronização de tabelas. Ou seja, a gente pode consumir, as outras máquinas podem consumir diretamente, né? Tá. A Poliana perguntou: consigo distribuir os dados brutos por características? Tá. Poliana, o Dataverse ele não faz essa distribuição, tá? Quem faz essa distribuição vai ser o teu algoritmo, tá? Então, aqui, aqui na URGS, a gente usa muito uma ferramenta chamada Jupyter Notebook, tá? Não sei se vocês conhecem, é parecida com o Google Colab, né? Só que não, o Jupyter Notebook é gratuito para nós aqui, então a gente não, a gente instalou numa das nossas máquinas Oi, e Renê. oi, Não, não foi uma pergunta, não. Foi porque você tinha dito assim, se o DataSUS gerava planilhas, aí você usou um termo que eu desconheço, porque eu não sou da área de ciência da aham, computação. Aí eu fui, exemplifiquei, gera tá, planilhas por características. Aí eu dei um exemplo. perfeito. Por exemplo, eu posso distribuir sífilis congênita por cidades,
por estados. Seria essa a resposta da sua pergunta? Vamos até exemplificar. Você tem o link, por acaso, da base lá do DataSUS? Não. Só é botar aí no Google. DataSUS é o primeiro link. DataSUS. Isso. Qual que você usa normalmente? Nossa, não é esse não. Volta lá. Acho que é o segundo link, então. É o segundo link, então. Esse aqui, não, YouTube. Não, peraí. datasus.com.br. Era para ser o primeiro link. Deixa eu olhar aqui. Datasussaude.gov.br. Isso. Mas é esse aqui mesmo, né? Hum, deixa eu olhar aqui. Então Eles podem ter mudado. mudou aqui a imagem de inicial. Aí você vai lá em cima, nas opções ali em cima, peraí, DataSUS, deixa eu abrir aqui, tá? Uhum. Pronto. Quando você clica lá em cima, por exemplo, os sistemas. Aí você escolhe um sistema. Ou se não, não é essa, não é essa página não, DataSUS, YouTube, se é DataSUS. Porque eu também estou no celular e fica Ah, sim. complicado achar aqui. Peraí, que ele está demorando a abrir aqui. Tá, mas Veja não se sei. nessa página que você está lá em cima, tem opções assim, dos sistemas, tipo epidemiologia, nascidos vivos. Eu estou dando um zoom aqui para ver se eu consigo ver. Não, aqui é o manual. Os sistemas lá em cima. Peraí que eu já mando para você o link, tá bom? Aqui, achei. Vou mandar para você, tá? Só um Ok. minuto. No chat. Pronto. Clica aí, por favor. Pronto. Aí, por exemplo, indicadores de saúde, tá vendo? Uhum. Pronto. Aí, morbidade. Se você quiser morbidade, aí você vai aqui, epidemiológicas e morbidades, por exemplo. Volta lá, por favor. Qual? Aqui, epidemiológicas e morbidades. Clica aí, por favor. Pronto, aí tá vendo? Aqui tem os casos de AIDS, casos de hanseníase. Aí, se você clicar casos de AIDS, gente, tá como se o domínio. Pronto, É, ok, pronto. Aí aqui eu vou gerando a planilha de acordo com a classificação, tá vendo? É isso aí, sim. tudinho. Então, é um Mostrar. trabalho de formiguinha mesmo. Não, você vai ter que selecionar. Aqui, ó, Só exportar. apareceu. Mas aí só apareceu assim, número total de casos em 2025. Ah, Se você entendi. voltar lá, você consegue classificar por faixa etária, ano de diagnóstico, região de moradia ou de Mas onde ele não está a tá todos, unidade né? que foi atendida. É muitas informações. Aham. Então Não, é que só cria. queria gerar uma. Pronto, coloca assim lá em cima, coloca só a região. Então, por exemplo, região Nordeste. Aqui, ó, seleções disponíveis. Ah, aqui tá todas. Eu deveria mostrar tudo. Então, aí você coloca só Nordeste, Ah, mas é porque você tem que selecionar. Mesmo que você queira tudo, aí você tem que dar um clica e sai descendo com a setinha. mostrar, vamos ver só gerar. Não, deu erro. Você Eu tem que queria colocar gerar lá em gerar um cima. dataset.
Ó, aqui em cima, aqui, casos de AIDS, certo? Aí você bota, vamos dizer, ano de diagnóstico. Diagnóstico, Bota aí. ok, Aí, ano de notificação, ou região, bota região. Região de residência. ok, Pronto. E a frequência que vai aparecer. Pronto. Aí escolha 2025. ok. Pronto. Aí pode gerar lá embaixo. Gerou um JSON, tá, mas não. É, para gerar uma Não, aqui planilha. a Você tabela, botou para gerar. Ah, aí, a pronto. tabela com bordas. Ok, Tá, pronto. exportar. Ah, mas ele não está gerando os detalhes dos dados. É, ele só está dizendo que na região sul, que você escolheu região sul, houve 135 casos. Pois é, não, eu Então, queria que. daqueles, Ah, não, o legal se ele desse os dados brutos, não os dados. Não sei se entendeu. os dados, você vai ter que clicar item por item. Se, por exemplo, você Ah, quiser, não, por exemplo, sexo feminino, todos os entendi, né? casos, sexo feminino acima de 40 anos. Não, aí é loucura aqui, né? Aí é bem complicado mesmo, mas com o manuseio, eu acho mais fácil do que o seu Dataverse. Não, é que o nosso Dataverse é para você, uma vez que você coletou isso, você já teve esse trabalho, você gera os Isso. dados e armazena ali dentro, tá? É. Vamos pegar E é questão de manuseio, né? Como você já é expert aí dados. para você é Não é que fácil. é expert, a gente sempre tenta facilitar, né? Porque Isso. a ideia Paulina, você utiliza esses dados, mas, tipo assim, é até difícil outra pessoa utilizar. A ideia é se você já coletou esses dados, já teve esse trabalho e já planilhou, Uhum. disponibilizar esses dados do Dataverse para outras pessoas poderem utilizar também, né? Isso. Inclusive, eu fiz um artigo mostrando que esses dados do DataSUS, eles correspondem realmente a dados abertos primários. Então, é, tem as 7 características e ele possui sim, como, por exemplo, usar dois sistemas, como ele oferece o Excel e esse outro sistema. Você não precisa se inscrever para baixar essas informações. É porque o DataSUS ele é complexo só no início, mas depois que você pega o embalo, Mas aí é que eu falei, é diferente, por exemplo, ó, eu vou te dar um outro exemplo que a gente trabalha bastante, tá? tá. Que é o INEP, tá? INEP, deixa eu lembrar como é que era dados abertos, tá? Então, dentro dos dados abertos, ó, indicadores, microdados, tá? Então, eu vou pegar aqui curso superior, tá? Ó, eu vou ter um arquivo zip, tá fazendo o download. Ó, eu tenho os microdados do ensino superior, ó. Então, eu vou ter os dados, deixa eu extrair eles para. Ok, ó, eu estou tendo todo o trabalho de, como é que se diz? De organizar esses dados, tá? Então, eu tenho os microdados do ensino superior, ó. Tenho dados, tenho os microdados, tá? Vou aqui abrir o Excel, vou gerar uma nova planilha, vou pegar esses dados, ó. Estou tendo todo um trabalho gigante ali de microdados. É mais ou menos a tua rotina, não é isso? Você tem que pegar esses dados, ó. Isso. Ó, vou E pegar vou aqui. distribuindo.
Exatamente. Ó, então, carregar. Esses aqui são dados grandes, tá? Ó, tem 50 mil, já processou, 60 mil linhas. É assim mesmo que funciona o DataSUS, Ah, desse sim. modelo, só que um pouco mais complexo. Não é tão complexo, tá? Ele usa os mesmos princípios, tá? Mas o que que é a Uhum. nossa ideia aqui é facilitar esse processo para você futuramente ou para outros. Porque o que acontece? Você, quando trabalha com esses dados, você guarda no teu computador ou você guarda, de certa forma, numa planilha e fica para você. E não é reutilizado esses dados, né? Aí, às vezes, você quer fazer uma outra pesquisa, você tem que voltar lá e refazer essas pesquisas. Se você já tem os dados processados de 2023, já tem os dados processados de 2024, você quer fazer agora os dados processados de 2025, por exemplo, você pode fazer um estudo comparativo entre os outros anos, reutilizando aqueles dados que você já usou e padronizou, né? Então, é mais nesse sentido, porque depois eu vou mostrar para vocês aqui, vamos ver se a gente dá tempo ali ainda. Porque hoje, com a inteligência artificial, por exemplo, você consegue fazer análises e combinações muito rápido, tá? Isso, comparar informações de outros sistemas. Nossa, eu acho que eu peguei uma tabela muito grande aqui, já está em 300 mil, tá? Que é essa ferramenta que a gente cita que é o Jupyter Notebook, por exemplo, mas pode ser o Colab, pode ser outras ferramentas. Abrir muita janela, né? Até para automatizar processo de coleta também é possível, né? É, biodiversidade. Ó, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho esse código aqui que parece complexo, mas quem gerou esse código aqui para mim foi o ChatGPT, tá? Então, vou criar aqui uma nova planilha, tá? Vamos pedir para ele acessar esses dados aqui do SUS. Eu não achei nenhum dados abertos do SUS. Como é que ele está processando aqui? 720 mil ainda tá. É, Excel Quer não deu conta. tentar, quer tentar outro site? Tem também a Qual que é? base de dados do estado da Paraíba, Ah, pode de ser. saúde. Deixa eu achar aqui que eu mando para você. Uhum. É só para mostrar que a gente pode, tipo assim, profissionalizar e trabalhar melhor com os nossos dados, perdendo menos tempo e compartilhando, né, também essas informações. O Excel já não conseguiu trabalhar com uma base tão grande. Tem que fechar. Tá? Então, só para mostrar aqui enquanto ele está carregando lá, o que que tem? Eu tenho esse DOI e está lá no meu SEDAP dados, tá? Enviei só sobre Covid. Ah, ok, vamos lá. É, qual deles aqui que é?
Aonde que estão os dados? Acesso ao plano, vacinação, Você dados pode clicar em dados epidemiológicos. biológicos, ok. Ah, mas aqui cai um painel de BI já. Eu não tenho acesso aos dados ainda. Aqui, pronto. Só que parece tudo bonitinho, é diferente do DataSUS, que é a gente que vai criar isso aqui. Tá, é que aqui, de novo, é ruim porque você não tem os detalhes dos dados, você só tem o painel, né? O painel é a última etapa que a gente cria, Entendi. entendeu? A gente quer os dados brutos, a gente quer entender esses resultados, porque aqui eu posso maquiar, posso fazer o que eu quiser, né? Com esses dados. É. O DataSUS são dados brutos mesmos, só é Exatamente. mais detalhado. É, dados abertos.gov.br. Recursos. Clica nessa ficha de notificação, que talvez apareça só os dados brutos. Não, esse é ficha, o modelo da ficha. Ah, certo. Dicionário de dados, eu acho que os indicadores são esses aqui. É, é esses aqui, ó. Olha, a gente vai ter que prosseguir, viu? Porque tem mais perguntas, senão a gente tá já na hora, senão a gente não vai conseguir dar conta. Não, então vamos, deixa eu só Por mim, tentar tudo aqui. bem. Tá, depois qualquer coisa, Paulina, a gente pode marcar uma outra reunião ali, a gente vai trabalha Eu vou mais com pegar esses seu dados e-mail com o Guilherme. Isso, perfeito, tá? Obrigada. Para demonstrar, né? Tá. Então, o que que a gente pode fazer? O Dataverse permite essas integrações com esses sistemas, né? Então, vou dar o exemplo do SEDAP, que a gente tem aqui um repositório do nosso programa de pós-graduação, e a gente tem esses conjuntos de dados, né? Então, vou pegar aqui esse DOI, tá? Tenho aqui, ó, dados para replicação de práticas e percepções dos pesquisadores brasileiros. Então, isso aqui foi um questionário que a gente aplicou, né, lá em 2017, tá? Com os pesquisadores sobre dados de pesquisa. Então, a gente tem 2017, os resultados obtidos em 2018. Então, a gente tem aqui os dados, né? Então, você pode baixar e pode fazer tudo isso, mas qual que é a ideia da gente automatizar alguns processos, tá? Então, aqui eu pedi para o chat criar, né? Deixa eu pegar aqui e abrir. Ó, por exemplo, ó, usando o Python, né? Com a biblioteca PyDataVerse, tá? Mostre os detalhes desse conjunto de dados, tá? Aqui eu só estou mostrando para vocês que a gente não precisa nem aprender código mais hoje, né? Então, o chat ou o DeepSeek ou qualquer outra ferramenta hoje, ele já me gera essas informações, ó. Então, estou pegando aqui esses dados, ó, ele já me trouxe o arquivo,
que tem lá dentro desse dataset. Tá? Aqui o formato não ficou muito bom, mas me deu o título, tá? Os autores que ficou aqui um por linha. Mas eu já consigo fazer essa integração, ó. Aí eu posso pedir para ele baixar esses arquivos, tá? Então eu já deixei pronto para a gente não perder muito tempo. Então aqui ele está me mostrando os dados, informações, título, tá? Quem são os autores e os arquivos, tá? Aqui eu estou pedindo para ele mostrar os arquivos que eu tenha, tá? Então o Dataverse tem um arquivo ID, tá? Então, só para demonstrar que esse questionário a gente aplicou lá em 2017 e a gente reusa ele constantemente, tá? Então, é possível a gente deixar esses dados estruturados, deixar esses dados depositados. Ele está num formato CSV lá, né? Um formato aberto, tá? Eu tenho acesso a ele, ó, é um arquivo que tem aproximadamente 7 mega, com questões, tá? Posso fazer um download direto, então eu tenho acesso a quais os arquivos que eu quero, e só eu perguntando para o chat ali, para ele construir uma função para baixar o arquivo. Ele já me baixou o arquivo, e eu pedi para ele gerar aqui para mim as informações que contém nesse arquivo. Tá? Então eu tenho aqui ó, o data frame, que é o que o Python trabalha. Tá? Então, eu estou trabalhando aqui, o que que ele fez? Eu posso ter uma lista de DOIs ou uma lista de conjunto de dados, e eu posso fazer esses conjuntos de dados, baixar no meu computador e trabalhar com eles nesse cruzamento de informações direto. Tá? Então, se eu estou usando o R, posso utilizar o R também, o Studio. Tá? Então, eu tenho aqui ó, as variáveis, né? Response ID, Collect ID, várias informações, os IPs, tá? As colunas, ó, meus dados do dataset, tá? Tem algumas informações do questionário, né? Tá? Posso mostrar algumas informações. Tudo isso aqui sem ter muito trabalho, certo? Ó, tem todas as variáveis e eu posso pedir que ele eventualmente, vamos ver se tem aqui. Tá? Ah, eu pedi também para ele me salvar num formato visual, tá? Então eu tenho meus dados, eu tenho o questionário aqui. Então eu tenho essa visualização dessas informações, tá? Posso pedir para ele salvar no formato que eu queira, e eu posso também, depois de processado, eu posso pedir para ele é, salvar lá no Dataverse automaticamente, tá? Vamos pegar os dados da UFPB aqui. E um script para baixar os dados desse. Tá? Aqui é mais a gente trabalhar com esses dados, né?
Baixe o dataset. Ao vivo é difícil, tá? Tá dando um delay aqui. Tá, mas acho que pelo avançado da hora a gente não vai conseguir demonstrar tudo, tá? Mas o que que a gente tem, então? A gente tem algumas bibliotecas que eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, mas Dataverse, que a gente tem algumas bibliotecas que que a gente pode utilizar para facilitar nossos processamentos e tanto para fazer download como fazer upload, tá? Então esse PyDataverse é uma biblioteca, tá? A comunidade está bem ativa, ela é fácil de instalar para quem trabalha com software Python, por exemplo, né? E ela tem várias funcionalidades que é possível baixar, analisar. Então, a gente pode utilizar muito desses softwares para ajudar na nossa análise, coleta e publicação. Então, dentro dessas APIs que se comunicam com o Dataverse, é possível fazer todas essas integrações, que não vai baixar aqui agora, tá? Outra que a gente tem é a biblioteca do R, Library R Dataverse, tá? Para quem trabalha com R, por exemplo, são as bibliotecas do Dataverse, né? Então, informando somente a API e o API Key, é possível ter acesso também a esses dados, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, tá? Sempre que a gente está logado, tá? A gente pode acessar dentro do painel o nosso token, tá? Então, token é o que a gente vai precisar para baixar dados que a gente não está logado, tá? Então, com o token, eu consigo acessar informações por meio dessas APIs para esses dados acessíveis, tá? Pena que eu não vou conseguir demonstrar aqui, mas depois eu posso gravar um vídeo, Guilherme, e daí enviar para vocês como que está utilizando isso de uma forma mais direta, tá? 8 minutos, eu acho que eu não vou conseguir avançar muito mais, tá? A questão do token, depois eu gravo um vídeo e disponibilizo para vocês dessa versão atualizada de como trabalhar com token e com essa ferramenta do Jupyter ali. O Cloud, o Cursor também são muito bons para essa integração, né? Eu sei que hoje foi um pouquinho mais técnico ali, mas o que eu queria demonstrar para vocês é que hoje a gente precisa trabalhar com essa questão dos dados FAIR, né? Então a Poliana destacou muito, ó, porque é um trabalho muito grande de você fazer a raspagem, fazer a coleta, fazer o download, fazer as análises, e depois, quando se precisa desses dados, tem que repetir todo esse processo. Então, a ideia do Dataverse é, uma vez que você fez todo esse trabalho de processamento, de limpeza, e deixou já os dados prontos para ser consumido, você devolve, você manda lá para o Dataverse e cria no teu dataset e pode ser reutilizado quando você quiser e da forma que você quiser, né? Tá? É, como eu falei, deixa eu deixar o meu e-mail aqui também, tá? Meu e-mail é esse daqui, ó, tá aqui na página inicial. Então, quem quiser explorar um pouco mais, quem quiser trabalhar um pouco mais, pode entrar em contato. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de comentar, tá? A gente tem uma página, LDP Brasil, tá? Que tem uma documentação bem interessante sobre o Dataverse, né? E dentro das capacitações, a gente tem alguns cards que foi feito
junto em parceria com a Biblioteca da Califórnia e o pessoal da Universidade de La Plata, né? Tá? Que são algumas recomendações básicas, assim, de como, do que fazer, do que não fazer, como renomear arquivos, estilos de citação, como escolher repositórios, como fazer um plano de gestão, tá? Mineração, arquivos conectados, convivendo. Ó. Então, tem uma série de materiais que a gente produziu, tá? Que é difícil passar em 2 horas, né? Mas essa é a ideia, tá? Deixo aberto o meu contato, tá? Quem quiser avançar um pouco mais e trabalhar um pouco mais com essas questões, tá? Até, que eu falar, Poliana, até para a gente melhorar esses processos que vocês têm de trabalhar com dados, né? Então, E o Renê, manual também. desculpe. Desculpe. Não, e o manual também que a Poliana colocou aqui, né? Isso, Renê, obrigada, viu? Vou sim entrar em contato com você. Renê, muito obrigado, tá? Você trouxe a luz aqui para muitas pessoas. Destaco que, além da comunidade interna da UFPB e do laboratório, do nosso laboratório ideal, que é vinculado aqui ao IRD, tinha gente do Brasil todo, viu? Tinha gente do Brasil Ah, todo. não, perfeito. Eu falei, E, pena que a gente tem pouco tempo e às vezes a tecnologia nos sabota, né? Mas, mas agradeço e que nem fala assim, porque tem muitos casos, muitas coisas diferentes, então, de novo, deixo meu contato aberto aqui. Eu gosto muito de trabalhar com esses casos mais difíceis, casos complicados, né? Então a gente gosta de ter esses desafios, né?